policial. Ah, mas vocês estão falando palavrão, né, meu? É só por uma música. Ah, não, é pra ser natural? É pra ser natural? Não, bota uma música. Tu acha que a gente vai ficar... Não tá pegando Macacos me mordam. Aquele personagem é realmente... Bolas! Começou. Tá, vamos falando, tipo, porque aí depois eu corto as partes que não der certo e tá tudo bem. A primeira pergunta que a gente quer fazer pra startar aqui é o que conecta a comunidade, assim, tipo, das pessoas que jogam RPG? Pra responder, a gente vai jogar uma iniciativa ou... Não. Vamos por aqui. Tem menos 20 inteligência, a gente não pode. Vamos em sentido horário então, pra ficar mais fácil. Beleza. Quem sabe sentido horário, por favor, comece. Mancada isso daí, tá? Tá bom, tá bom. Olha, eu acho que o que conecta os jogadores, na verdade, eu acho que é a empatia entre cada jogador, às vezes é bom. Ou até mesmo a antipatia. Eu gosto muito de ter a relação entre os jogadores, sinceramente. Por mais que seja uma relação negativa ou uma relação positiva, sempre é interessante ver o que cada um vai fazer. Eu acho que isso conecta bastante a relação dos jogadores entre si, e ainda mais se o mestre ele tá engajado nessa relação, às vezes ele pode fazer situações e para ajudar nesse sentido positivo ou sentido negativo. Eu pessoalmente gosto muito de fazer no sentido negativo. Eu acho que também nesse mesmo quesito, assim, a criação e o rompimento de laços também é uma coisa que acontece, até porque é juntar os amigos pra jogar alguma coisa, né? E fazer um... Ou às vezes separa, né? E separa, às vezes, é por isso que eu Às falo... vezes acaba umas amizades. Às vezes as amizades acabam. Tem conflitos, intrigas, tem muita coisa legal, mas é um momento pra todo mundo se juntar e apreciar o momento, assim. Juntar os amigos, fazer alguma coisa e jogar. E contar uma história. Às vezes a gente chora junto também. Chora junto, exato. Como sexta-feira, Aquela ali né? sabe, ó. Aquela sexta-feira foi tensa. Sexta-feira foi tensa. Qual foi a pergunta? Brincadeira. Cara, eu acho que o que conecta as pessoas no RPG é a narrativa. Eu acho que é muito importante não só ter momentos de puzzle, mas ter momentos do tipo, conversem entre si. O que deixa muito o pessoal ligado e cria essas tretas e também essas junções muito loucas é os momentos sem batalha, sem enigma. Apenas pessoas interagindo com pessoas, conversando como se fosse a vida real mesmo. O RP, né? O RP, o roleplay é muito bonito, porque no roleplay os personagens se conectam. E no roleplay, pra mim, é a parte mais importante do RPG. Porque a partir do roleplay, se lá no futuro tu matar alguém, vai fazer diferença por conta do roleplay. Sim. Se não existisse roleplay assim, né? Então pra mim, o que conecta todo mundo é o roleplay. É aquela interpretação, é entrar no personagem e sentir o que ele sente. Afinal de contas, ele ocupa 75% da sigla RPG. RP, 75% é uma parcela grande. Pra mim, o que mais conecta são as histórias. É a sede de curiosidade dos jogadores, de entender aquele universo, de explorar, de se juntar pra ter essas experiências que, por mais que tá na própria imaginação, todo mundo vive em conjunto. É esse negócio que faz as pessoas mais se unirem pra resolver desafios, ter soluções. Então, eu acho que muitas são as histórias que conectam. Porque os jogadores podem resolver qualquer enigma, qualquer coisa. E isso é muito interessante, porque é como se juntar pra viver uma coisa que tu não viveria na vida real. E tu ainda se sente naquele mundo, tu se sente naquela aventura, tu se sente naquele enigma. É uma narrativa imersiva. É. É algo que tu automaticamente, a partir do momento que tu começa a jogar... Tu se sente naquele lugar, tu tá lá. Sim, e aumenta teu nível de dopamina, tá ligado? Tu fica mó alegre. Não, mas Porque, por é mais isso. que, tipo, digamos que na rua tu vê uma pessoa tropeçando, tu ri. No RPG, se alguém tropeçar na tua frente, tu vai rir, por mais que esteja só na tua imaginação. Tu consegue sentir as emoções, as experiências, mesmo naquele mundo imaginário. É aquele sentimento, assim, de tu tá... Não é a mesma coisa que tu lê um livro, assim. É porque interage tu tá com a história. vivendo o livro. Exato. Cara, Tu tá vivendo um livro que tu não sabe o final, e o final só depende de ti. não, e outro bagulho muito legal do RPG é que tu sente que tu tem impacto no mundo. Uhum. Por exemplo, num livro, tu sente alegria, pá, mas tu sabe que não importa se tu parar de ler agora, ou se tu, sei lá, jogar o livro pra cima, não vai mudar nada. Sempre vai ser a mesma Agora coisa. no RPG, literalmente, qualquer coisa que tu faz muda todo o Sim. redor. E isso é incrível. Eu gosto também de dar muito efeito assim pros jogadores quando mestro, né? De eles terem uma importância no meu mundo, eles terem uma relação com algum NPC ou alguma motivação ali no meio. Eu não gosto, tipo, deixar um player largado que não vai interferir em nada. Tipo, a existência dele não faz diferença. Eu gosto de fazer os jogadores terem esse efeito
porque faz a diferença, porque talvez esse jogador pare de jogar por um tempo que ele não pode, mas quando ele voltar, o impacto da volta dele vai continuar mesmo. Sim, cada um tem um papel, né? Cada um cumpre, Cada um cumpre tem algo. o seu lugar naquele mundo. Sim. É importante fazer o player se sentir... Até porque um erro que muitos mestres cometem é que eles se colocam como vilões ou protagonistas. Não. O mestre não é um protagonista, não é um vilão, não é nem sequer um NPC. Ele é o universo. Sim. O universo é imparcial, não é bom nem mal. O mestre no máximo pode botar um NPC pra auxiliar É. o grupo, tipo, pra tentar encaminhar a história pra um lado que não vai fugir muito e não vai acabar com o que ele criou. Mas igual o mestre não pode usar aquele NPC pra ser melhor que os players, pra ganhar mais visibilidade, porque o mestre ele não tá jogando, ele tá narrando, ele tá O mestre é o cara que apresenta o mundo. Exatamente. Assim, o mundo tá aí, o que vocês querem fazer? O mestre, É. inclusive, tem que ser alguém que tem um ótimo jogo de cintura. Ele não... Porque a qualquer momento tudo Os pode planos sair dos podem sair. planos pra Não existe- caramba. não existe tem que improvisar Esquecem muito. da É, improvisação, improvisa. Gabriel. É improvisação. O que eu gosto de fazer nos RPG é, tipo, só inventar o universo e como ele funciona. O resto tudo é dos players. Porque, tipo, eles vão pra um lugar que não tava planejado eles ir. Aí eu crio como é o lugar, o NPC e pum, aquilo ali vai estar pra sempre lá. Mas eu não precisava seguir um roteiro de como aquilo ali poderia ser. Tem que saber improvisar muito bem, inclusive porque os players não sabem qual é a tua história. Eles literalmente não fazem ideia do que tu quer. Então tu tá pensando, eles vão entrar na porta A. Daí tem a porta B do lado, tu pensa, tá, se eles entrar na porta B isso acontece. Daí eles chegam na frente das duas portas e eles falam, vamos tentar passar pelo meio. E tu tem que criar um jeito. Tu tem que dar Tu possibilidade. tem que dar possibilidades. Tu tem que criar alguma coisa. Porque é igual a vida real, tu não pode só, tipo, falar, não pode. Não, Tem sempre não vai. três caminhos, né? O A, o B e o improviso. É, o A, o B, o improviso e o meu Deus, porque eles estão fazendo O que eles isso. estão fazendo isso? É literal. Não façam por isso. favor, parem. Por favor, e eles vão lá e Eles fazem. vão lá e É o fazem. tanto de responsabilidade do mestre saber como guiar os players pro caminho certo sem interferir no livre-arbítrio Exato. deles. Tipo, normalmente nas minhas sessões eu tento fazer elementos, alguma coisa que influenciem a vontade dos jogadores de estar em algum lugar. Cara, Uma ligação, uma chamada, uma pista, alguma coisa que leve pra algum lugar que vocês pensar, a gente tem que estar lá. uma coisa que desse bagulho que tu falou de influenciar os jogadores aí pra onde tu quer, eu gosto da ideia de, tipo, sinais, tipo, chamada, como ele Uhum. falou, mas tem uma coisa que eu gosto muito mais, que é motivos pessoais. Os jogadores, eles querem jogar juntos, Sim. mas todos nós sabemos que quando tu cria um personagem, Ele tem os seus ele tem os seus motivos e tu próprias- quer seguir a historinha dele Exato. com o grupo. Sim. Tô ficando velho. Gosto de colocar motivos pessoais dos personagens pros players seguir. Sim. Tipo, por exemplo, já aconteceu de uma mesa minha de um player meu, tipo, ele se distanciar do grupo. E eu deixo isso acontecer. Porque eu não vou falar pra ele, não pode. Não existe, existe. Não dá pra- não falar, não pode. Ele se distanciou do grupo. Eu falei, beleza? Eu comecei a mestrar pro grupo e pra ele. E tem E que saber ele muito controlar, né? O Tem que tempo. saber controlar. Tipo, um pouco nele, depois volta pro grupo, um pouco nele, no grupo. Se não souber controlar o tempo de tela de cada um, pode deixar jogadores frustrados. Ou eles E acabam deixar até resultado. perdendo a atenção, É, tipo, então, é. começa a viajar e saindo do foco ali, Uma perde a coisa imersão. boa pra se fazer sempre que tu quer fazer um próximo lugar, assim, tu colocar um pouco do que cada um busca naquele lugar. Assim. Sim, não, E então. aí todo mundo vai pra aquele lugar fazer. Esse jogador que ficou separado do grupo, ele era um RPG baseado num torneio. E ele não queria lutar no torneio. E daí eu falei, não, eu respeito isso, teu personagem não gosta de luta, ele não vai lutar. E daí ele falou pra mim no PV, tá, mas como é que eu vou? E daí eu confio em mim. E daí chegou na sessão e ele encontrou o mestre espiritual dele, né, que ele era um padre. E ele falou, meu filho, você não precisa lutar no torneio, você tem que investigar esse torneio. E daí foi assim que eu fiz ele voltar pro grupo. Exato. Enquanto o grupo lutava no torneio, ele investigava o torneio. É aquele mesmo bagulho de manter ter jogo no de mesmo cintura. ambiente, Sim, Tu não é obrigado a fazer o que os players querem. E nem eles são obrigados a fazer o que tu Exato. quer. Existe um mundo onde todo mundo tem o que quer. É só ter o improviso É um bom. grande quebra-cabeça que a gente tem que saber onde encaixar cada peça. Exatamente. Agora, massa. vocês falaram bastante sobre o que é, mas a gente queria saber se existe uma definição para o que é RPG. Qual a tradução de RPG? É, o que seria o RPG? Role playing game, né? Sobe os créditos. Pessoas do cinema. Um jogo de interpretação. Literalmente um teatro, como todo mundo junta.
Um teatro improvisado. É, Onde- sendo o mestre narrador e os outros os personagens dessa tua. E tu vive a aventura na hora. RPG é não basicamente o melhor tipo de jogo que existe, porque diferente dos outros jogos, literalmente, se tu mover um lápis, isso muda todo o universo. A liberdade que tu tem em RPG é diferente de qualquer outro Exato. jogo. Não existe um jogo que tenha mais liberdade do que RPG. Basicamente, tu pode mudar, tem variáveis infinitas. E também não tem aquele negócio de se sentir um deus, porque tu ainda é limitado a dados e coisas do tipo. Tu é limitado a muitas coisas. É, então acaba não se tornando maçante. Tu não vira que é aquele deus que pode fazer tudo e ao mesmo tempo tu tem emoções, tu sente que quando teu personagem falha, meu. tu fica frustrado. Uma coisa Ela que falha. eu gosto de uma analogia muito boa que pra mim, RPG é igual Minecraft. Quando tu tá no criativo, Aham. não tem graça, mas quando Não tá no tem survival graça. tem. Ou seja, tu tem limitações é bom e ao mesmo tempo tu pode fazer tudo. É muito bom. E como é que funcionam os dados? Por que vocês ficam limitados a eles? É por isso que eu trouxe o Alisa, meu pelo. Existem 7 tipos de dados atualmente no RPG, que são os mais importantes. Existem outras variações que não vêm ao caso, como o D50 e D100, por exemplo, mas eles não são, digamos, tão usados. E esses daqui são basicamente o coração do RPG. Na verdade, o coração mesmo é o D20. D20. Que muitos sistemas usam. Tudo usa Tudo, D20. quase tudo usa D20. Tem alguns sistemas em pontuais que não usam, mas na grande maioria esmagadora o D20 é usado. Os outros são mais opcionais ou para coisas secundárias. Vamos começar explicando cada um? Vamos começar pelo D4, o menorzinho. O D4 normalmente é usado em sistemas para inferir quantidade de turnos não muito longos ou para inferir danos pequenos. Ele é um dado de 4 faces em formato triangular. E ele é muito útil. Acredite se quiser, é um dos dados que eu mais uso e eu nunca imaginei que ia usar tanto. Porque eu pensei, cara, é só pra turnos e danos pequenos. Mas tem tantos efeitos que duram turnos e danos e tantas lutas que as pessoas não usam armas fortes assim na mão, que é muito útil ter um D4 em mãos. O D6 também, ele é mais pra danos de armas, coisas do tipo. Eu costumo usar muito o D6 pra calcular também nos sistemas vidas de inimigos, criaturas, pra usar ele pra determinar quantidades quando tem algum grupo ou manada de inimigos. Então eu uso muito o D6 pra esse tipo de coisa, determinar quantidades. Quer explicar o D8? Olha, a única utilidade que eu lembro pro D8, ele não é tão usado quanto os outros, mas eu sei que ele é usado pra espadas, normalmente armas de suporte, mas não tão pesados quanto um machado ou uma broadsword, normalmente Sim, espadas armas longas. de mais de 50 centímetros. É, exato. É um tipo específico de arma e não é tão utilizado, mas ainda assim possui uma certa utilidade pra esse tipo de armas, na verdade. O D10 é um caso curioso no RPG. Muitos mestres não gostam dele, muitos mestres gostam dele. Eu, particularmente, sou indiferente. Pra mim, ele é um dado que não fede nem cheira, mas ele é muito útil e importante por quê? Ele é um dado que eu, pelo menos, utilizo para determinar a variedade de inimigos em situações. Por exemplo, os players estão guiando uma carroça e eu quero fazer aparecer uma gangue. Uma gangue não viria só com 8, também não viria só com 5, 6. Eu jogo um D10 para determinar um número. Então, o D10 é muito bom para determinar a quantidade de inimigos. Eu, pelo menos, particularmente gosto, isso daí é pessoal meu, vai de mestre para mestre. Mas eu, pelo menos, sinto que essa é uma ótima unidade para o D10. O D12, eu acho ele muito útil, ele é o dado de 12 faces, mas pra calcular a vida de personagens ou coisa do tipo. Pra determinar testes de sanidade. Eu uso muito ele, mas realmente pra determinar a vida, assim, tanto de inimigo quanto players, só que de criaturas mais fortes e players de níveis mais altos. O D20, né? Que eu acho que é o mais importante de todos, assim. Porque ele, basicamente, é aquele que vai decidir, sim ou não, o que acontece. Ele é a variável do sim e do não. Quando a gente joga ele, quando a gente toma uma decisão, a gente joga ele. E se a gente conseguir passar no teste, a nossa decisão vai para um lado positivo ou negativo. Implicado pelo mestre. De 1 a 20, 1 é o pior jeito e exato. 20 é o melhor. 20 é o melhor resultado, 1 é o pior de todos. Eu posso dar muito bem o exemplo da cambalhota. Se tu jogar um D20 e tirar 1, tu vai quebrar o pescoço quando der a cambalhota. Se tu tirar 20, tu vai fazer uma acrobacia. É mais ou menos isso. E esses são os nossos queridos dados. Tem a outra variação de D10, mas ela realmente não é o que implica tanto. E normalmente ela é usada apenas para a vida. Então, realmente, eu pelo menos não utilizo tanto e acredito que meus companheiros também não. Nunca usei, na verdade. Eu uso mais pra juntar com outro D10 e fazer D100. É, basicamente é isso. Mas assim, agora sobre
gírias, nomenclaturas que outras pessoas não vão entender. Um dicionário. Que só... Gritou. Só... Critou. Vamos começar com Critou, que o Eric já, na ponta da agulha, Critou. A Então, clássica. Eric. A braba. A que tu gosta de escutar. Eu raramente escuto. Que raro. Ou então, pode ser o critou negativo. Então, Critou, esse eu escuto mais o vezes. Critou é o seguinte, quando tu tira o número mais baixo possível num dado ou mais alto possível, é um Critou. crítico. É um Critou. E Pode ele é ser um um coringa. sucesso crítico ou uma falha crítica. A partir do momento que tu crita num dado, tu pode tantamente ficar tipo, alô mãe, eu consegui, como, mãe, me leva pra casa. É uma mistura de felicidade e desespero. Eu acho que a coisa mais perto que as pessoas podem sentir do Critou é quando tu escuta, tu não tá vendo o jogo, e daí tu escuta um cara gritar gol, e tu não sabe se é teu time ou não, daí tu fica, meu Deus. Que Tem mais? outro termo do Storytelling, né? storytelling, é muito importante. Storytelling é muito importante. O que é isso? Bom, o storytelling nada mais é do que uma ferramenta narrativa. É algo que não é necessariamente algo bom nem algo ruim, é só algo pra fazer a história funcionar. Pode ser algo horrível, mas serve pra história funcionar. É É um- algo necessário. É basicamente um gatilho para as coisas acontecerem. É. Vamos dizer o chamado para aventura. Na narrativa, como ele mesmo disse, existe um livro muito conhecido que é o chamado do herói. É um termo bem conhecido, clichê. Sim. Basicamente é onde o herói é chamado para aventura, daí tem todo aquele arco, é bem bonitinho. Que ele Basi- se desenvolve, Ele vai. cresce como pessoa. E no RPG tem uma coisa que não existe nesses tipos de livros, que é os tipos de protagonistas. No RPG não são protagonistas com arcos estáticos. São protagonistas com arcos narrativos diferentes. Sim. Então, o protagonista com arco estático, ele fica e muda o mundo ao redor dele. Já os protagonistas do RPG não são assim. Eles mudam e De mudam o acordo mundo ao com mesmo o mundo. tempo. Eles mudam de acordo com o mundo. Eles se modelam com o mundo. Eu acho que um exemplo muito bom de se modelar com o mundo é por exemplo, o Chris, de Todo Mundo Deu Chris. Ele é um protagonista de arco narrativo que não é estático. Agora um protagonista de arco estático, o Luffy de One Piece. O mundo aparece uma coisa e ele fala, não é assim. E ele muda o mundo. No RPG, nós somos protagonistas de arcos que mudam com o mundo e não Sim. para o mundo. Eu O que acho muito vocês bom. fazem muda o mundo, mas o mundo muda o que vocês fazem. Exatamente. É tipo uma rodinha de hamster, onde o mundo muda vocês, daí vocês mudam o mundo, daí o mundo muda vocês. E fica infinitamente assim. Acho que outro termo muito bom também é... Joga o D20 aí. Essa frase, essa pequena frase Assusta. assusta. Imagine você tá entrando num banheiro, tá escuro. E daí tu pensa, ok, eu vou entrar, vou fazer o que eu tenho que fazer e vou embora. Aí o mestre chega do nada, rola um D20 só pra me testar uma coisa. Automaticamente seu coração para e você pensa, ok, eu vou morrer. Ou algo bom pode acontecer, ou algo terrível, desastroso, catastrófico. Outro acontece. tipo de Algo coisa... percepção, né? Percepção aí. Percepção, Percepção Ah, no e se tu RPG. não Olha, pega um pior é dado quando- bom, no Percepção tu fica... Eu queria tanto saber o que era que eu ia Esse é encontrar. um negócio Ok, vocês continuam a viagem normalmente. Não, então, percepção é um outro termo de Isso- RPG que tem a ver com, basicamente, percepção, o próprio nome já diz, tu notar as coisas, tu vê as coisas, pequenas pistas ou coisas muito evidentes. Ou quando tu joga um número alto no Percepção e o mestre diz, mas tu segue mesmo assim. Não, quando tu tira 20 no dado e o mestre fala que tu não conseguiu, tu sente assim, olha, há uma sensação de, ai, pega minha alma que ela foi embora. Ah, mas rola um D20, dia ensolarado, tá saindo de casa, tu bota o pé pra fora, nada de ruim pode acontecer, rola um D20, tudo de ruim pode acontecer. Ou então, o famoso, quanto de vida você tem? Vai, essa pergunta fez muitas viúvas, destruiu o casamento. Ô meu, quando perguntam quanto de vida eu tenho, eu já rasgo minha ficha e falo, obrigado. Foi muito bom. Foi um prazer. Foi um prazer. Eu vi aquele vídeo do americano Nice Missions. Muito obrigado, tchau. Nice Tchau, Missions. tchau, Nice falou, É o momento que o mestre fala assim, peraí, deixa eu rolar o dano. Nossa, assim, daí ele... Ele era tudo, daí.
Quando Nossa. o Messi fala, vou rolar o dano, ele pega dadinho, tu fica... Vai parar de pegar o negócio. Cara, quando ele Começa a olhar chega... pra tua ficha, tipo, tu com 1 de vida depois da batalha. Ele automaticamente pega mais de um dado e fica 1%. Não precisa, só me mata logo. Aproveitar, tortura. aproveitar que tu falou em ficha. Tem coisas específicas que vai na ficha, assim, que toda ficha precisa. Tem coisas que são universais, não importa o sistema vão. Por exemplo, nome. Sim, óbvio. O nome basicamente, ficha é um dos corações do RPG. É um papel, ou um PDF, ou enfim, depende de onde tu tá jogando, no Discord ou físico, que tu vai colocar tudo sobre o teu personagem. Todas as informações. Todas as informações importantes sobre ele, as mais relevantes. É onde vai construir a persona, né? É onde tu... É o que tu... Onde tu vai moldar o teu personagem. É ali onde o teu do jeito personagem que tu quer. nasce. Nasce, exato. É Onde tu grande. vai definir os atributos, o nome, a idade, como ele se parece, Por exemplo, no que ele é bom. Marquinho, daí tu vai botar se ele tem 20 em força. Inclusive, uma coisa que eu acho que é universal nas fichas, pra definir os pontos, normalmente depende um pouco de dado. Tem que jogar uns dados pra ver se tu vai ter pontos bons ou ruins. Temos fichas de exemplo aqui. Isso aqui, por exemplo, Essa é uma aqui é ficha. do meu RPG. É do RPG do meu parceiro Eric. Sistema Gente, Melody. vai ser... Aquele homem. Aquele ali, ó. Aquele cara ali. Eu sou amigo dele. O cabelo. Conheci ele hoje. Nem todas as fichas são tão grandes, algumas são menores, mas uma coisa universal nelas são os atributos do personagem e as informações mais importantes sobre o personagem. E esses valores são tudo que define na hora de rolar os dados. Olha que bonito. Eles Se ele podem- vai se dar bem ou não. Basicamente, isso aumenta as chances dele conseguir ou não. Com detalhes pessoais, mecânicas, atributos, no que teu personagem é bom, no que ele é ruim, a vida, em alguns sistemas a mana, esquiva, bônus, bloqueio, pra ele bloquear ataques, e, né? As skills. Essa ficha aqui tem até demais, porém aqui, ó, se tu clica, tu pode ver a descrição, enfim. O que cada coisa é, o que cada como coisa funciona. faz, exato. Um exemplo de ficha personalizada. É. Eu que fiz, inclusive. Ele que fez. Sim, Programei Meu a mano. ficha. Cada sistema também tem uma ficha... cada Diferente. sistema tem uma ficha própria. Inclusive, eu acho já até bom salientar uma coisa, que em RPG é um jogo universal jogado por sistemas. De cada pessoa pode ter o seu sistema. Eu gosto disso em definem as RPG. regras. Eu gosto disso em RPG. Sistemas já existem, tu pode pesar na internet, tu vai achar muitos sistemas divertidos, mas se tu não gostar de nenhum, tu pode ir lá e criar um teu. Exato. Isso é uma coisa muito legal. Tem gente até que se arrisca a jogar sem sistema. É. É só montar uma história. Ele monta uma história, joga um D20, acabou. Exato. E é muito divertido, já joguei, eu acho que quando eu comecei a mestrar eu fazia muito isso. Sim. Eu gosto de falar que é o modo Viva la Vida Louca, e é muito bom. Vai, Tu vai. só joga um D20 Joga no e 20 diz e se vê deu o que certo, acontece, não. exato. Acabou. Eu sempre gostei de criar meus próprios sistemas pra jogar com um modo específico de jogo. O meu atual sistema que eu criei, ele é mais universal pra jogos de paranormal, investigativo. Ele tem toda uma área só de construção física, de como ele pode interagir com o mundo moderno, atual, de hoje. E ele tem uma área só das magias. É um sistema só de como funcionam os elementos, de como funciona pra te começar a usar a magia no mundo, de como tu evolui ela no teu personagem. Então, os sistemas podem ser usados no RPG de diferentes formas. Tem os medievais, de fantasia, os cyberpunks, tecnológicos, sci-fi. O meu é de paranormal, terror Investigação, e investigação. que é muito bom. Eu gosto dessa mistura, eu gosto de misturar dois temas assim. Por exemplo, o teu RPG é muito bom que ele é investigação e terror. Sim, E fica uma pegada bem divertida, assim. Cria uma curva de tensão, sim. que na narrativa é muito importante ter isso, uma curva de tensão pra história ter impacto e as pessoas sentirem Sim. as coisas. Então essa mistura funciona muito bem, casa muito bem. Algum outro sistema que vocês queiram falar, comentar sobre? Cara, eu acho que se for pra, tipo, falar pra alguém, joga, eu indicaria, assim, por exemplo, se fosse, sei lá, uma criança querendo começar, ou um amigo que nunca teve contato nenhum. Eu diria que uma coisa que tem bastante conteúdo na internet, e eu, pelo menos, acho bastante tranquilo de aprender, Ordem Paranormal. Eu não sou muito fã, mas eu reconheço que é muito fácil pra muita gente aprender. É um sistema que foi feito pra, é pra ser fácil. É um Tormenta 20, muito tranquilo, super de boa. D&D? D&D é um pouco mais complexo por algumas Mas questões, mas Ele é o mais clássico, é o que ele mais é o te mais prepara clássico. Ele é o... pra jogar qualquer Se coisa. tu jogar D&D, se tu universal. começar por D&D, tu basicamente vai poder jogar qualquer coisa depois, porque ele é tão cheio de coisas que tu aprende tudo nele. E daí quando tu sair dele, tu vai saber jogar qualquer outra coisa.
Ele é um sistema, assim, completo até demais, pra quem É. quer começar a jogar. Ele é completo até demais. Completo até demais. Mas ele é uma boa pedida também. Ele, inclusive, é considerado por muitos o pai dos RPGs, né? Sim. Ele foi o primeiro, É. o precursor disso Exato. tudo. Outro que vale a pena mencionar é Call of Cthulhu. Call of Cthulhu. Não, o pessoal que gosta de muito bom. investigação. muito exato. bom. Pra quem curte os livros do HP Investigação e Lovecraft, terror também, ela- né? Nossa, é simplesmente uma boa pedida pra caramba. E qual é a diferença entre eles? A É a temática, o ambiente. temática e funcionalidade, assim. Uhum. Mecanicamente Mecânicas. falando, a mecânicas, eu sinto que D&D, tu olha muito mais a tua ficha do Call of Cthulhu. Uhum. Por exemplo, numa luta em Call of Cthulhu, tu olha a tua ficha pra ver tua força e acabou. Em D&D, tu tá numa luta, tu olha a tua ficha pra ver tua força, se alguma arma não te dá bônus, se tu tem uma passiva específica que não te dá bônus, se tu olha a tua ficha pra ver se tu tem resistência ao tipo de dano que teu inimigo tem. Mecanicamente falando, cada sistema tem uma diferença gritante entre eles. É. Não só No D&D isso... dá muito mais pra fazer combos, É. esse tipo de coisa. Jogar... É que também existe uma coisa que eu também tenho, assim, de minha opinião. Que tem gente que gosta de jogar RPG pra fazer combos, tentar fazer um personagem muito forte. Tem gente que joga mais no RP. Eu curto mais jogar no RP, na Somos interpretação, dois. na atuação, do que realmente criar um personagem pra ser o mais foda e... ele comba com isso, ele tem mais força nisso, ganha... No filme o personagem fica vazio. Ele só é vazio. Ele só é dano. Ele só é dano. Não, se eu quisesse combar, eu jogava Dragon Ball, tá ligado? Exato. Cara, eu acho que, tipo, esse bagulho do combeiro e do cara que gosta de RP, eu acho que o ideal seria ser um player que tem os dois. Sim. Tu cria uma ficha bonita, bem montada, e cria uma história boa. Porque uma história boa carrega o personagem nas costas. Tu pode ser um palito... tu não pode fazer nada o jogo inteiro, mas se a tua história é boa e tu sabe interpretar teu personagem, tu claramente fica entre os melhores personagens da mesa fácil. Sim. Pra caramba. Porque o teu personagem ganha pela história dele, pelo que ele tá se tornando naquele O que ele mundo. representa. O que ele representa. As decisões que tu toma, tipo, acho que são as coisas mais importantes, assim. Até porque se tu toma uma decisão que, vai te afetar negativamente, mas tu toma porque faz sentido. Sim, eu gosto disso. Entendeu? Eu não gosto quando o player, ele sabe, por exemplo, que atrás da porta tem um monstro. Exato. O personagem não sabe. E daí do nada o personagem, não quero mais entrar. Não, isso não Como é existe. que se chama isso? Isso é metagame. Metagame. E é uma das piores coisas que tu pode fazer. É tu Nunca faça isso. Nunca tu usar faça. o que tu sabe como se o teu é. personagem soubesse, né? Por exemplo, tu pega, tu abre o livrinho do mestre, tu acaba lendo sem querer alguma coisa que tu não devia ler, e tu já sabe de antemão o que vai acontecer. E, tu E aí tenta tu faz algo evitar. que é contra o teu personagem. Tipo, teu Exato. personagem não faria aquilo, mas tu faz só pra evitar uma Evitar o situação. problema que Ou tu- então chegar num objetivo mais rápido. Não dá pra fazer isso. Por exemplo, existem muitos casos em que existem aventuras prontas, em que as pessoas compram e mestram elas. E vai lá o fulano, que já leu a aventura e joga de novo, e já sabe tudo o que vai acontecer. E aí Entendeu? ele basicamente Tenta estraga tomar- a experiência dos outros, Exato. não por maldade, Sim. mas porque na cabeça dele, tipo, fazendo isso vai ficar mais fácil. Só que a exato. graça é justamente ter os perrengues. É como se tu tivesse o roteiro na tua mão e tu tentar sempre tomar as melhores decisões pra chegar É como um protagonista de um filme soubesse o final do filme. E ao invés dele tentar fazer alguma coisa, ele tentasse evitar o final do filme e estragasse tudo. Então, metagame é um bagulho muito, infelizmente, que acontece, felizmente, nas minhas mesas, não, mas... Não. As minhas também. Não, é isso Se aí. acontecer, Toma vou ban. perder ficha. Se acontecer, rola um D20 aí. Rola um D20 aí, pô. Rola um D20 aí. Não, mas eu não entrei. Rola. Fala. Não faz diferença o que cair. Não faz diferença. É tipo aquela cena do Olaf, bate, é só bater. É um prenúncio, né? Psicologicamente, assim, o que o RPG mudou em vocês? Ou trouxe pra vocês? O RPG pra mim sempre foi um conforto. Foi uma atividade que me fez bem e me fez passar por situações problemáticas e me trazia conforto, tranquilidade. Pra mim foi algo que me ajudou a me comunicar melhor. Quando tu tá jogando, a parte mais importante é tu se comunicar bem, tu falar, tu não ter vergonha de falar, entendeu? Então isso ajuda muito a desenvolver, a não ter vergonha pra falar com outra pessoa. Enfim, eu sou uma pessoa muito envergonhada, entendeu? Mas isso me ajuda a falar um pouco, isso me acalma, sabe? Eu tenho o mesmo problema que ele, né? Só que como eu não sou uma pessoa que gosta de jogar tanto quanto eu gosto de mestrar. Eu falo muito, eu gosto muito, muito mesmo de mestrar. E às vezes eu falo muito mais que eu não deveria quando eu tô mestrando. Como jogador, às vezes meus personagens são muito mais quietos, embora eu não tente. Eu tento fazer exatamente o contrário. Então eu gosto muito de mestrar, sinceramente, é a minha paixão.
E uma das coisas que mais me motiva a mestrar, às vezes, não é só pela minha diversão, é ver e trazer os sentimentos pros outros. Eu gosto muito de ver a reação dos outros nas situações que eu crio. Às vezes é uma coisa que eu imagino, às vezes é algo que eu não imagino. E quando eu imagino, é melhor ainda. É fantástico pra mim. Eu gosto muito dessas incógnitas, desses X. Cara, é maravilhoso. Pra mim, RPG, tipo, eu amo histórias. Eu sou apaixonado por histórias desde pequeno, desde sempre. Pra mim, RPG mudou muito minha vida, me ajudou a ser um pouco mais feliz. Eu gosto muito de ver as pessoas jogando as histórias que eu crio. Porque eu sempre contei histórias, escrevi histórias, mas eu nunca imaginei poder ver elas acontecendo. E no RPG elas acontecem. E muito. E isso é muito bom. Mesmo que não seja da forma que eu imaginei, isso é melhor ainda. Porque mostra o universo e é simplesmente divertido. Tu dá boas risadas com as pessoas, tu vê situações incríveis. E às vezes tu aprende coisas que tu não sabia. Tipo aquela situação da onça. Eu não sabia. Tu aprende uns bagulho que não era pra te aprender, mas é muito genial, tá ligado? Tu compartilha conhecimento com as pessoas. Se vocês quiserem citar também algumas cenas dos RPGs em que vocês aprenderam, Uma curta. ou que foi engraçado, assim, ou emocionante, qualquer cena, assim, que pra você seja marcante. Putz, tem que escolher só uma. Então. Posso falar uma. Um tempo atrás, assim, quando eu comecei a jogar RPG, eu criei um mundo. E um dos primeiros personagens que eu criei, assim, pra essa narrativa, se chamava Jack. Ele é um anão, que ele era um barman. E esse personagem ficou na gaveta, assim, por muito tempo, até eu, de novo, criar a reimaginação, né, o rework dessa mesa, dessa antiga mesa. E a cena que eu quero citar é a morte desse personagem, que indica, né, pra mim, foi importante porque foi o renascimento de algo novo, assim. Foi o fim do velho ciclo e o início de algo novo. E tem uma pessoa que tá aí atrás da câmera que chorou horrores com essa cena. Então, eu quase fiz outro chorar, e eu quase chorei, porque foi algo marcante pra mim, assim. Impressionante como mortes mexem com ela. É. Eu fiz 2 vezes isso. Bom, vou citar da sessão mais recente que eu tive, que foi muito engraçado. Meus jogadores dentro do RPG, eles foram almoçar. E aí eu tava pensando, tipo, vai ser uma cena de almoço que eles só vão conversar sobre coisa de investigação. Vai ser um negócio maçante, chato. Aí eu decidi, eu vou fazer um restaurante que todo mundo lá dentro, o nome começa com a letra P. E aí os caras entraram no restaurante, fizeram o pedido, começaram a ficar tipo, por que todo mundo tem com a letra P? Eles começaram a investigar o restaurante, de por que todo mundo se chamava com a letra P. E aí, teve um personagem de um certo alguém que conseguiu fazer o garçom ser demitido, ainda pegou o número da mãe dele dizendo que ia ajudar o cara, e depois passou o número para um outro cara dizendo que era uma stripper. Eu sou caótico e mal, o que Mas eu deveria depois fazer? ele arrumou um emprego pra ele. Cara, eu fiz o que eu E prometi. ainda fez uma criança apanhar por causa que ele derrubou um prato de comida no chão e fez parecer que foi a criança. Eu sou caótico e mal, eu tenho que fazer essas coisas. Bom, tu já falou de morte, tu falou de um momento engraçado, eu acho que eu vou falar da criação então. No início de um RPG que eu tava jogando, em que os personagens basicamente tinham que sair do inferno, porque todo mundo era um bando de pessoas burras. Na história, tá? Eu criei um personagem, e o nome dele era Rex. Ele tinha 24 anos, era um francês bombeiro. E a primeira interação dele com o grupo foi incrível, porque eu tinha que fazer sotaque francês. Eu tô estudando francês, mas eu não sei falar porcaria nenhuma de francês. Tudo que eu aprendi a falar foi Le Pompier, que é bombeiro. Daí eles perguntaram, quem é você? E eu, ué, eu sou o Rex, sou Le Pompier. É um prazer em conhecer. E os personagens ficaram, que Pompier tá dele. Daí, literalmente, um dos demôniozinhos que ia guiar a gente pro inferno apareceu e falou, todo mundo me siga. E daí quando eu entrei no inferno eu falei, meu Deus, onde está a equipe? É muito fogo! E foi muito engraçado, foi muito divertido, foi um ótimo começo e foi um bom jeito de eu me interagir com o grupo. E eu me dei muito bem com a galera, eu não conhecia ninguém naquele RPG. Foi a primeira vez que eu joguei com um grupo e foi muito legal. Bom, já que é assim, eu não vou falar de um momento do meu RPG, mas de um momento que eu participei de um RPG de um amigo nosso. Nossa, aqui. Bom, era uma cena baseada em investigação também, embora o RPG não era de investigação, foi um arco, digamos assim, focado nisso. Daí a gente tava atrás de um criminoso canibal, ele tinha um despertar, um poder, basicamente, de moldar o corpo dele. Ele era uma
uma pessoa bizarra. E a gente foi procurar ele lá nos esgotos. Ele se escondeu por lá, ele passou por umas partes por umas frestas, entrou no esgoto e a gente foi procurar. Procurando ele, a gente encontrou uma criança, mas por algum momento, a gente reparou que ele tava lá. Pelos barulhos, os ecos que davam no bueiro, e aquilo ali começou a tornar as coisas mais tensas. Porque tudo que a gente andava, a gente pensava, ele pode estar aqui nos olhando. Aí a gente ouvia, tipo, alguns rastros, uns ruídos, e a gente ficava, tipo, desgraça, qualquer lugar pode estar. Era um bueiro, tinha eco em A todos os sensação lugares. de que literalmente a qualquer momento vai pular algo. Aí a personagem da Amanda, a personagem dela, tocou uma pedrinha uma vez, perto de uma abertura que tinha no teto. Quando ela tocou a pedrinha, o bicho realmente estava lá, ele tentou puxar alguém por lá. Aquela cena a gente ficou, tipo, calado. E agora? E agora? E agora? É um ponto em que tu fica com tanto medo que tu não consegue gritar de medo. Tu só fica tipo... Todo mundo estático, a gente pensou, se a gente tivesse andado no lugar da pedra, a gente teria sido pego. No final dessa mesa, esse bicho apareceu de novo. Quando a gente tava olhando nas câmeras de uma criança, tipo, tava num quarto lá, a gente tava olhando nas câmeras da criança. O bicho, ele apareceu por uma janela, apareceu na câmera, e ele gritou pela câmera, falou, baixinho, né? Falou, "Bu", na câmera. Acabou a sessão ali. Foi uma sessão maravilhosa. Tem ilustração. Eu sou uma pessoa Tem meio ilustrações. apática, mas aquilo ali me deixou um pouquinho mais perto do que seria a tensão. É legal que nos RPGs também vocês fazem sempre as ilustrações, né, dos personagens, dos NPCs, de tudo do mundo. Então faz com que a experiência ainda seja mais viva, né, tipo, pra Mais mente dos visível. players. Mas... Olha, eu vou te falar que tem muito mestre dedicado. Eu Eu conheci posso um mostrar cara... umas ilustrações ali. Ah, conheci bom, muito bom. um cara chamado Dudu, que ele era mestre. Na história do RPG dele existia um site de caixas bruxas. Ele, na vida real, criou um site para os jogadores poderem entrar e olhar as coisas que os personagens viam. Isso, pra mim, foi um dos auges. Um amigo meu, Leandro, ele fez uma animação pra história do RPG dele. Então tem muito mestre muito dedicado que cria arte, animação. Criaram até site. Tem gente que pega a TV de tela plana, coloca em cima da mesa com uma proteção especial. Nossa, eu pretendo fazer. Eu também pretendo fazer isso. E bota um vídeo embaixo, como se fosse de um oceano, pra cenas de mar e fica muito lindo. Fica muito legal. Nossa, fica muito legal. Foda. No Imersivo. meu RPG eu tenho algumas ilustrações feitas por um amigo meu que também joga, que ele desenhou os personagens. Não são todos, mas são alguns aqui. Tem uma breve descrição de cada um. Esse aqui é o dele, do autor, do artista que fez os desenhos. 20 mais. Qualquer pessoa pode jogar RPG? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. É um jogo pra todo mundo jogar. É um jogo, pra mim, o jogo mais inclusivo do mundo. Exato. Não importa o quanto tu saiba das coisas, o quão pouco tu saiba, não importa a tua etnia, a tua sexualidade, não importa nada. Tudo que importa é se tu tá disposto a tentar. Tem uma coisa que é legal de se fazer. Eu vi um relato de um pessoal que tava jogando uma mesa de RPG com um cara de outro país. Então era tipo assim, ele não sabia falar comum, que era a língua do RPG. Então ele tentava se comunicar com gestos, enfim. E tipo assim, é muito legal porque é inclusivo. Por exemplo, uma pessoa que não sabe falar a tua língua, jogando RPG, ele pode tentar se comunicar, entendeu? Sim. É um negócio legal. Tem como Entendeu? pra caramba. Isso é muito bacana. Isso é muito legal. O RPG é o jogo mais inclusivo. Inclusive, vou fazer propaganda do tio Sam. Ei, você aí, venha jogar RPG. Venha jogar RPG. Venha jogar RPG. Então venham todos jogar RPG. E alisa meu pelo. Beleza. É isso, é isso.